uma das coisas que a pessoa se apercebe ao olhar para o teu caminho, ou para o teu trajeto, é que há muitas coisas que provavelmente, pelo menos na nossa idade, que eu conheço um miúdo com menos de 10 anos do que nós, portanto nos 20 pode não ter o mesmo tipo de memória que nós temos, mas há muitas coisas que fazem parte da nossa memória coletiva a nível de humor no país e que nós associamos ao Herman e que muitas vezes não nos lembramos que tu estavas a fazer isso, por exemplo. E esta era a segunda acusação, porque tu trabalhaste no Herman Enciclopédia. Trabalhei no Herman Enciclopédia. Entre outras coisas que fizeste com o Herman José. Mas não tiveste nada a ver com o sketch da Última Ceia. Vou contar-vos como é que a coisa se passou. Vou contar-vos como é que a coisa se passou. O Herman Enciclopédia, aliás, a Última Ceia foi antes do Herman Enciclopédia. Pois foi. Foi ainda. A Última Ceia começou por ser um texto de rádio, de uma rubrica que o Herman tinha na Comercial chamada Músicas do Herman. Tinha chegado há pouquíssimo tempo às produções fictícias. Fui convidado pelo Nuno Artur Silva, que ouvia as minhas coisas na rádio comercial, que tinha pouquíssimos ouvintes na altura, mas eu tive a sorte que ele tivesse ouvido aquilo e ele achou que havia algum potencial naquele moço e convidou-me para integrar as produções fictícias e de repente aquilo foi alucinante, porque tu passas a tua vida a crescer com os programas do Herman clássicos, do tal canal, e de repente, sem saberes como, aterras, porque foi literalmente, eu parecia que tinha chegado ali de repente, olha, é preciso um texto era o Parabéns que eu estava a fazer na altura, a secção cómica do programa Parabéns. É preciso um texto para o Boião de Cultura e de repente, sem que eu tivesse tido uma preparação ou o que é que seja, eu já estava a produzir textos para o Herman. Foi uma coisa alucinante. Um desses textos foi para a rádio, não foi para o Parabéns. Em minha defesa, posso dizer que a ideia não foi minha, foi do Nuno Artur Silva. Eu achei a ideia. Devo dizer que eu achei a ideia interessante. Antes de mais, eu quero dizer-vos uma coisa. Eu, de facto, já usei temas religiosos no meu humor. Mas... Deixa-me só fazer uma à parte. Sim. Eu, por acaso, nem sabia, mas quando começámos a fazer publicidade do evento, houve logo algumas pessoas. O que? O Nuno Marco vai a uma igreja e eu pensei, eu nunca ouvia blasfemar. Não, eu fiz pouquíssimas piadas na minha vida sobre a religião, mas pelo visto as pessoas acertaram em cheio nos dias em que eu estava a dizer. Mas eu devo dizer-vos que uma das coisas que mais me estimulou a seguir esta carreira, para além do filme Dr. Strangelove do Kubrick, foi A Vida de Brian dos Monty Python, que eu acho que é um filme super interessante sobre a religião e o que é muito interessante ali é que aquilo goza com pessoas, não com a religião em si, apesar de fazer algumas coisas polémicas com os símbolos, como por exemplo um número musical final. Só dizer isto, porque mesmo para as pessoas que têm fé, por exemplo, os protestantes, eu estou a fazer uma generalização à volta dos protestantes, mas é também impossível, se tu passas a vida a ler o texto bíblico, que não faças humor com ele também. Portanto, esta é uma questão um bocado viva, mesmo para as pessoas que, sendo crentes, passam a vida a ler a Bíblia. Claro, portanto, claro. E aí talvez haja, e estou novamente a fazer uma generalização grande, mas talvez haja uma diferença na cultura, no modo como no catolicismo as coisas tendem a ser mais, talvez, sensíveis. Sim. Se bem que, e isso é um crédito que tu podes meter ou podes dizer para meterem na página da Wikipédia, porque eu lembro quando foi o sketch da Última Ceia, até a Aliança Evangélica se queixou. Portanto, foi sinal que conseguiste fazer alguma coisa realmente forte. Mas o mais incrível é que eu não tinha qualquer noção do que ia acontecer. Para já, o meu humor era baseado até aí no nonsense puro. Eu fazia uma radionovela na rádio comercial que era a saga da Bíblia Mortaça, o vendedor de enciclopédias que descobriu o sentido da existência. E era só disparate do princípio ao fim. O que me agradava nessa radionovela era trabalhar o som em rádio, criar uma série cómica épica, muito inspirada nas coisas dos Monty Python, do Terry Gilliam, mas só com sons. E isso fascinava-me e ainda hoje me fascina usar os sons para transmitir imagens às pessoas. E de repente eu vejo-me ali com no advento das televisões das televisões privadas, naquela figura do repórter
super ativo que havia no início da SIC e da TVI, que estava em todo lado, e nós tínhamos essa rubrica, o repórter não estava lá, era a nossa ideia, porque era o repórter que ia a grandes acontecimentos da história da humanidade fazer a reportagem tal como se fazia na altura nas televisões privadas, com aquele sensacionalismo, aquele tom de estamos aqui, essa coisa. E eu vejo-me numa sala com o Nuno Artur Silva, o Zé Pina e o Miguel Viterbo, outros argumentistas das produções fictícias, estavam numa outra sala a trabalhar num outro texto. E o Nuno Artur diz as palavras que iriam marcar-nos para sempre, que foi: só se fizéssemos uma reportagem na última ceia. E eu lembro-me de lhe perguntar assim: mas pode-se fazer? E eu disse: pá, ele diz-me: eu acho que talvez se possa fazer. É um tema delicado, sem dúvida. Mas fomos pelo absurdo da questão. E talvez isso tenha a ver com o facto de nós não sermos pessoas religiosas, nem eu nem ele, e portanto somos um bocado inconscientes. Sabíamos que era um tema sensível, sabíamos que tínhamos de tratar aquele tema com pinças para ter graça e não ser ofensivo, e assim escrevemos aquele texto de rádio passado na última ceia, só pelo mero conceito. A nossa ideia não era ofender ninguém, era o mero conceito de estar um repórter clássico de televisão privada num evento histórico daqueles, e sobretudo naquele evento histórico. E a partir daí escrevemos o texto para a rádio. O texto correu bem, o Herman fez aquilo com bastante graça na rádio, o ambiente toda à volta do evento também tinha corrido bem, e o Herman disse: pá, isto era giro, era fazermos isto em televisão. E a televisão tem uma exposição obviamente diferente da rádio, e já pensando nisso nós pegámos no texto de rádio e fizemos uma adaptação onde fizemos um desbaste equivalente de algumas coisas que estavam na rádio, que nós pensámos que seriam sensíveis, e então tornámos o texto ainda mais inofensivo no nosso ponto de vista. No nosso ponto de vista estava inofensivo ao ponto de tanto eu como ele acharmos que não tinha tanta graça. E o que aconteceu foi que o texto foi para o ar, no Parabéns, num tempo das vacas gordas televisivas, em que se pôde construir o sítio da última ceia. Eu lembro-me que de facto os tempos mudaram. Hoje em dia era de levar as mãos à cabeça e iriam dizer-nos: mas nós nem sequer temos uma mesa desse tamanho, é caríssimo. Mas havia meios para trabalhar em televisão naquela altura. Que saudades, meu Deus. E aquilo explodiu daquela maneira que, para um miúdo que eu era, tinha 20 e poucos anos, que estava a estrear-se a escrever para o Herman, aquilo atingiu-me de uma forma que eu fiquei tipo: mas o que é que está a passar? E lembro-me que um dos sinais do apocalipse foi de facto ouvir um senhor na Rádio Renascença, a fazer um editorial antes do noticiário e a dizer que aquilo era o maior pedaço de heresia que já alguma vez tinha sido feito em televisão, e que nós, praticamente disse que nós devíamos arder no inferno. E eu, em casa, a ouvir aquilo, quase escondido atrás de um sofá: mas calma, nós só queríamos fazer as pessoas rir. E portanto aquilo aconteceu dessa maneira. Eu acho que o texto de rádio é engraçado, compreendo que possa ser ofensivo. Portanto, eu estou mais. O de rádio não está. Mas o sketch? O sketch é capaz de estar, o de televisão é capaz de estar. No YouTube, eu gosto de estar tudo no YouTube. Hoje vai ter que sair daqui. Vai ter. Muitas das pessoas vão arrepender-se de ter visto. Exatamente. Como é que foi? Mas eu devo dizer-vos, eu acho o tema da religião interessante de explorar em humor, se for bem feito. E isto é a religião e é tudo. Eu acho que nenhum assunto é tabu na comédia. É preciso saber lidar com ele. É preciso, acima de tudo, que ele tenha graça, que seja pertinente. Porque eu acho que muitas vezes o que acontece na comédia é que se entra a matar e só depois se vê se tem piada ou não. E muitas vezes o que acontece é terrorismo puro e simples. E o que eu gosto de fazer é perceber exatamente onde é que está o ângulo cómico da situação